seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com Faustino Teixeira. Ele é teólogo e professor da pós-graduação de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor vai nos explicar como é exatamente o diálogo interreligioso e como é que o diálogo é importante para toda a nossa vida. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Acione o sininho, deixe o seu joinha ou o seu like, como alguns dizem, e colabore assim para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Faustino Teixeira, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela gentileza do convite e poder conversar sobre um tema que me é muito caro. Então, professor, o senhor é titular, da Ciência da Religião da Universidade de Juiz de Fora. O senhor estuda muito o interreligioso e outros temas. Nesse vídeo aqui, nessa entrevista, eu gostaria de conversar com o senhor sobre o interreligioso. O senhor acha que, de fato, o interreligioso pode trabalhar para que tenha paz no mundo? Hoje nós somos convocados a entender o diálogo interreligioso como uma das tarefas mais fundamentais do século XXI. Quer dizer, o diálogo interreligioso ele é um desdobramento da perspectiva ecumênica, né? Quer dizer, o ecumenismo ele trabalha em busca da unidade, mas visando a unidade das comunidades cristãs. O diálogo interreligioso ele amplia o quadro para o diálogo com as outras religiões. Agora, quem trabalha diálogo interreligioso nesse momento percebe que falar de diálogo interreligioso em favor da paz ainda é curto, porque nós temos pessoas que não são ligadas às religiões e que têm uma nobreza de alma, participam de uma espiritualidade, elas partilham de valores fundamentais de vida, né? Como a harmonia, como solidariedade, como hospitalidade, como cortesia, mesmo não estando filiado às determinadas tradições religiosas. Por isso que hoje na França, por exemplo, se fala em diálogo de interconvicções. Mesmo pessoas que têm convicções religiosas, pessoas que não têm convicções religiosas. Então, há uma ampliação da compreensão de diálogo que envolve pessoas que não são ligadas às religiões. E ainda um terceiro passo, mais amplo ainda, que apareceu e que tem sido trabalhado por grandes lideranças religiosas, como o Papa Francisco, Thich Nhat Hanh, dentre outros, que falam que nós temos que trabalhar numa linha de diálogo interespécies, porque nós não somos os únicos a viverem nessa terra que está sendo ameaçada de todos os lados. E a gente percebe, não só olhando para os povos originários, que têm estratégias tão bonitas de sobreviver às catástrofes a partir das suas cosmologias animistas, você tem hoje um universo de plantas e um universo de cogumelos, de rizomas, de micorrizas, que tem uma potencialidade de relacionamento sensacional, que para nós também é um aprendizado de como conviver, como viver, como buscar uma relação, uma interconexão para poder lidar com os fenômenos tão complicados que vêm pela frente no nosso tempo.
O que o senhor diz, então, é que, assim, além de ter esse diálogo interreligioso, é necessário também que se tenha um diálogo com quem é ateu e também com a natureza. É isso? Justamente, eu acho que não dá para você querer só buscar a paz entre humanos quando os humanos estão destruindo as condições de possibilidade de sobrevivência do humano, que é justamente a natureza, porque a natureza não é só mãe bondosa, a natureza ela é também intrusa, ela também reage diante das reações violentas que o ser humano provoca nesse tempo. Por isso que se fala hoje tanto em antropoceno, que é uma nova era geológica marcada pela intervenção negativa do ser humano sobre a Terra. Aí é aquela história da lei do retorno, né, professor? Quando a gente faz uma coisa, tem um retorno. Então, você taca fogo na mata, a mata retorna com muita chuva ou pouca chuva, né? Porque, na verdade, você quebra todo o sistema ecológico. Justamente, mas isso não significa que o diálogo interreligioso, como tal, não tenha importância. É muito importante. Só que nós temos que trabalhar o tema do diálogo, sabendo que o diálogo hoje alcança uma proporção tão importante, tão fundamental, que não se reduz a diálogo entre humanos. É isso. Certo. Agora, professor, falando do diálogo entre as religiões, o que o senhor acha que é mais difícil quando se trata de unir as religiões para que tenha paz no mundo, para que a gente possa ter uma convivência mais passiva mesmo, né? Uma convivência de irmãos de verdade. O senhor acha que a gente um dia vai chegar nisso? O senhor acha que isso é uma utopia? Eu não sei, porque faz parte da dinâmica humana o etnocentrismo, né, que é, como diz muito bem o Caetano Veloso, o narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, as religiões não estão tão preocupadas em se abrir e se relativizar para aprender com as outras tradições religiosas. Elas estão buscando defender seus muros, suas identidades. Então, a gente vive um tempo de identidades muito rígidas no momento atual, de defesa das convicções de verdade, da consciência de que a verdade é a propriedade de uma determinada tradição. E o diálogo não pode acontecer sob bases dessas incursões em identidades muito rígidas. O diálogo pressupõe a consciência da fragilidade, pressupõe a consciência da humildade, pressupõe a consciência da impermanência. Quer dizer, nenhuma tradição religiosa é proprietária da verdade. Quer dizer, a verdade é algo que está para além das narrativas religiosas, né? Então, quer dizer, o verdadeiro caminho das tradições religiosas é deixar-se hospedar pelos outros para poder crescer juntos em direção ao horizonte que ninguém tem propriedade. Porque o diálogo, ele pressupõe, eu digo o que eu penso, você diz o que pensa, nós podemos não concordar um com o outro de imediato, mas durante a nossa conversa, você consegue ver alguns pontos que você concorda comigo e eu consigo ver alguns pontos que eu concordo com você. É aí que, na verdade, a gente faz essa conexão, não é? Porque não é assim, quando a gente fala no diálogo interreligioso, nós não estamos falando que ninguém vai mudar de religião e nem vai mudar de crença. O que nós estamos dizendo é, você entende como é a religião do outro, respeita, e você pode chegar a um denominador comum, porque todas as religiões que eu saiba, elas querem a paz, elas querem um mundo melhor, Deus é misericórdia, não é isso? Eu digo que todas as narrativas religiosas são movediças, né? Nenhuma tem pode se dignar proprietária da verdade. Então, o diálogo interreligioso não é só eu dizer minha convicção e outro dizer a convicção dele. Eu acho que o diálogo
é um mútuo aprendizado e um mútuo enriquecimento. Então, você pode, na medida em que você dialoga, você pode captar dimensões do mistério que você não consegue captar na sua própria tradição. Então, o outro é capaz de fornecer a você aspectos novidadeiros do mistério que não estão presentes na sua própria tradição. Então, é bonito você perceber que o outro é capaz de enriquecer a sua compreensão do mistério e não apenas cada um ficar com um pedaço da sua convicção e sobreviver como aquele ditado que se diz, né? Bons muros fazem bons vizinhos. Não é por aí. Eu acho que o diálogo pressupõe uma tal consciência de contingência, da percepção da contingência, que ao dialogar com o outro é capaz de favorecer a você visadas do mistério que te escapam. Por isso que hoje você fala em dupla pertença, tripla pertença. Por quê? Porque muitas vezes você é capaz de captar em outra tradição aspectos do mistério que você acha que estão limitados na percepção que a tradição sua transmite. Né? É sempre aprender com outra pessoa e somar, né? Para que a gente agregue e não desagregue. Justamente. Quer dizer, o diálogo sempre envolve mútuo aprendizado e recíproco enriquecimento. Quer dizer, por isso que o traço dos traços mais importantes do diálogo é a escuta. Saber escutar o universo do outro. Né? E vocês, sabendo escutar e não querendo cortar a conversa a partir de um falatório de convicções já pré-determinadas, você não consegue vivenciar radicalmente a experiência do diálogo. Eu lembro quando o Papa Francisco veio aqui ao Brasil e falou no Teatro Municipal, ele falou: a salvação está em 3 palavras: diálogo, diálogo, diálogo. Quer dizer, não tem. Quer dizer, o diálogo ele é também ele se dá sob a perspectiva da consciência de uma falta. Então, você, em contato com outras tradições, você faz uma viagem comum em direção a um horizonte que escapa aos dois. Porque, na verdade, quando você conversa com outra pessoa e você se abre a esse diálogo, ou você se abre ao que ela tem para te ensinar, primeiro você aprende, né? E segundo, você olha aquilo de um ponto de vista diferente. Claro. Eu relaciono essa sua fala com um livro, por exemplo, que você lê aos 17, 18 anos. Aí você pega esse mesmo livro e lê dali 10 anos, ou lê dali 30 anos, ou lê dali 40 anos. Cada vez que você lê o mesmo livro, você tem um ressignificado para esse livro, para esse conteúdo, porque você foi vivendo, convivendo, aprendendo, e você olha aquele conteúdo de forma diferente. O diálogo, ele te proporciona isso. Você começa a olhar do ponto de vista do outro e aprende com ele, e talvez algumas práticas você pode até incorporar na sua vida. Mas muito, porque realmente cada tradição religiosa está situada dentro de um determinado contexto, né? E ela tem uma percepção do espírito a partir desse contexto, e a partir desse contexto, você lendo o influxo do espírito, você constrói a dinâmica da sua própria tradição. Mas não significa que a sua ocular é a única possibilidade de abranger a captação desse mistério que se manifesta de forma diferente a cada momento, a cada segundo. Quer dizer, a cada segundo, a cada momento, é como a batida do coração. Quer dizer, a cada segundo você capta teofanias diferentes a partir das vivências que você faz no aprendizado com os outros, no exercício da sua vida. Então, não significa que você apreende Deus, por exemplo.
Embora tenha algumas religiões que nem falam, nem tratam de Deus, falam de mistério ou falam do silêncio. Então, para você trabalhar dignamente o diálogo interreligioso, você tem que ter consciência que o outro é capaz de fazer seguramente e de forma verdadeira a experiência do mistério também. Desculpa, a experiência do mistério? Também. Também. Uhum. Quer dizer, não é você o único. Essa ideia de que a minha tradição dá o acabamento à outra. O outro vem com a vontade, vem com desejo, e eu dou o arremate. Não. Nenhuma religião dá arremate a nenhuma outra. Quer dizer, todas as tradições têm a sua singularidade, a sua pertinência, né, o seu valor. Você, a partir da sua tradição, e você ama a sua tradição, mas não significa que esse apego à tradição não possa possibilitar novas ampliações de um olhar a partir do enriquecimento que se dá no diálogo com o diferente. Agora, professor, como é que a gente explica que uma pessoa que diz que tem fé, que tem uma religião, vai e taca fogo num terreiro de candomblé ou de umbanda? O que isso significa? Significa que, como eu falei, as convicções se tornam tão rígidas, tão pétreas, tão duras, que as tradições se tornam fundamentalistas, ou seja, o que não é igual a mim é o diabólico. Então, em nome da defesa de uma tradição, você acaba difundindo a sua perspectiva e eliminando outros que tentam divulgar uma perspectiva diferente, porque essa perspectiva diferente pode ameaçar o seu lugar e o seu poder e a sua própria perspectiva. Então, a violência existe em razão do que o Saramago chama fator Deus, né? Quer dizer, o fator Deus é a forma como as religiões, no tempo, marcadas todas que são pelas ambiguidades, as formas, muitas vezes defeituosas, com que elas lidam com o mistério. Então, às vezes, em nome de Deus, você provoca violência, mas não é que essa violência seja uma raiz da religião. A violência é proporcionada pelo ser humano que entende a experiência da relação com o mistério de uma forma fechada, dogmática, e que pressupõe que o exercício da missão religiosa implique necessariamente em calar a voz de quem pensa diferente. Professor, porque, olha, eu estava vendo um documentário no Netflix que chama Rezar e Obedecer. Não sei se o senhor viu. Não. É uma seita que teve nos Estados Unidos, o líder está preso, e as pessoas, ele ia levando todas essas famílias, e elas moravam em bairros, uma cidade inteira dos Estados Unidos. Isso aconteceu agora, em 2000, 2004, 2005. E depois ele tem um monte de esposas, ele acaba sendo condenado por poligamia, esse tipo de coisa. Mas o que me surpreendeu é que as pessoas que vão, elas ouvem uma pessoa só, né? Um líder, não há questionamento sobre isso, e todas acham que vão ganhar um paraíso ainda aqui na Terra. E se esse paraíso não acontece, é porque elas pecaram. E sempre o pecado, ele é ligado ao sexo e à maneira de obedecer ou desobedecer. O que me parece é que todas essas religiões ou essas seitas, enfim, não sei exatamente o nome, mas é que elas só ficam preocupadas com a periferia, o comportamento, as regras, não com a essência da religião.
né? Esse moralismo, ele não se preocupa, por exemplo, com o amor do Jesus Cristo, mas ele se preocupa com essa periferia do comportamento. Porque o discurso sempre é muito violento, né? Eu tenho pensado nesses tempos de acirramento dos fundamentalismos. O que é o fundamentalismo? É a afirmação da verdade de uma forma tradicional, né? Quer dizer, e faz parte da afirmação fundamentalista você eliminar as dúvidas. Igual tem lá no Evangelho de São João, né? Tiraram Jesus do túmulo e não sei onde colocaram. O fundamentalista tem essa mesma impressão, né? Quer dizer, tiraram aquilo que eu acredito de mim e não sei onde colocaram. Então, isso aí provoca uma iracúndia por parte da pessoa para tentar reafirmar sua verdade como condição de sobrevivência da própria identidade. Mas, muitas vezes, a dinâmica da violência contra o outro nasce no púlpito. É na pregação do pastor, é na pregação do padre. Quer dizer, que tem uma abrangência na sua adesão psicológica que o liga a seus fiéis. Então, o discurso violento reproduz uma prática violenta por parte dos fiéis, com relação, por exemplo, aos ataques que são feitos por parte de segmentos pentecostais ou católicos, né? Ligados à renovação carismática ou outros segmentos, que têm um verdadeiro pavor das tradições afro-brasileiras, identificando-as peremptoriamente como sendo diabólicas, demoníacas ou coisa que o valha. Então, o discurso leva a uma ação violenta contra a afirmação do discurso do outro. Então, quer dizer, ele provoca um dinamismo de ódio que não tem a ver com a dinâmica profunda da experiência religiosa. Então, no fundo, a dinâmica humana ela se sobrepõe ao espírito religioso. Então, não é que a religião provoque violência. Quando você fala fator Deus, significa é a forma como se vive e se expressa Deus em determinadas tradições religiosas que são marcadas, todas elas são marcadas por ambiguidades. Então, você faz com que determinado aspecto de ambiguidade prevaleça sobre a afirmação dos dons fundamentais que estão presentes nas tradições. Porque, na verdade, quando a gente fala do diálogo interreligioso, quando você fala do ódio, quando você fala do amor, parece que faz parte tudo da mesma roda, né? Na verdade, se você é uma pessoa religiosa, você precisa ser um bom cidadão, como eu digo, duas vezes. Primeiro, pela cidadania, segundo, por ser religioso, né? A solidariedade, ela faz parte tanto da cidadania como da religião. Mas se você quer, de fato, praticar a sua religião, você tem que ser solidário, você tem que amar o outro. Como me disse aqui o pastor Henrique Vieira, o amor é um caminho difícil, né, professor? Concorda? Mas eu tenho trabalhado muito esses anos com o livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E ali eu venho aprendendo uma coisa muito importante. É que todo ser humano não é só habitado pelo bem no seu domínio interior. Se de um lado você tem no seu mundo interior uma vozinha, como diz o Guimarães Rosa, uma vozinha que resgata valores que são de bondade, que são valores da dignidade, você tem dentro de você, simultaneamente atuando em você, um vapor do mal,
expressão também de Guimarães Rosa. Então, ao lado de uma vozinha que te impulsiona a fazer o bem, você também é habitado pelo seu avesso, que é justamente o vapor do mal, que aparece sem que você perceba. Você sai de casa com toda a boa vontade no seu carro, tranquilo, dormiu bem, alguém te esbarra no seu carro, você, de repente, alguma coisa de dentro de você vem como uma fúria que você não sabe como, e você briga, bate, quebra o carro do outro. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos marcados por uma ambiguidade. Ninguém é só portador do bem, nem é só portador do mal. O Guimarães Rosa fala uma frase muito bonita, ele fala assim, você tem que saber o cavalo que você escolhe, se é o que vai para a alegria ou se é o que vai para a tristeza, se vai para o amor ou se vai para o ódio. Isso depende dos livros que você lê, das amizades que você faz, né? Dos valores que você aprendeu na família ou na escola. Então, não significa, isso coloca a realidade da vida muito mais complexa, porque é uma certa ilusão que é transmitida nas tradições religiosas, que no fundo de todos nós existe o bem. Não é verdade. No fundo de todos nós existe o bem e o mal. Quer dizer, a gente lida com essa dupla dialética e a gente tem que se exercitar cotidianamente para fazer com que os valores do bem sobressaiam e que a gente consiga regular a nossa dinâmica etnocêntrica, né? Porque ninguém consegue matar o etnocentrismo. Todos nós seremos etnocêntricos e uma dose de etnocentrismo até faz bem, porque você tem que amar a sua tradição, mas você tem que fazer com que o amor à sua tradição não se transforme em ódio contra o outro. Mas esse ódio contra o outro está presente substancialmente dentro de você também. Todos nós, por mais bondosos que sejamos, temos a potencialidade de sermos guiados pelo mal. Então, é aquilo que o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, zen budista, fala, ele chama de formações internas. Nós vamos acumulando formações internas negativas que produzem nós violentos, e que quando você se relaciona com o que é diferente de você, isso aparece sem que você perceba. Então, é uma coisa muito difícil da psicologia humana, né? De saber como fazer prevalecer a nobreza da alma. É a música tão bonita do Gilberto Gil, Ok, 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 que ele fala, independente de que posição ou que tradição você assuma, o importante é que você tenha uma alma nobre. Quer dizer, tentar exercitar a nobreza da alma, a bondade. Ou então, como diz um dos grandes mestres do budismo zen também, que é o mestre Dogen, a dizer cotidianamente palavras de amor. Quer dizer, não deixar de dizer palavras de amor, né? Porque, na verdade, professor, a gente acaba sendo o resultado das nossas escolhas, né? E, às vezes, quando você vê, como você mesmo disse no trânsito, é uma fúria, né? Aí, depois que você acaba de discutir, você fala, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Por conta de uma batida de carro, ou porque eu não concordo com a sua ideia, e aí você rompe, às vezes, com uma amizade de muito tempo, de muita coisa. Então, na verdade, por isso que o diálogo, ele é tão importante, eu penso que em todas as fases da sua vida e em tudo que você faz, porque você pode entender o outro e você pode ter um relacionamento diferente, não é? Porque eu acho, aliás, uma das grandes críticas que o Papa Francisco faz, e que é muito interessante, ele, quando pode, ele critica o proselitismo, né?
Quer dizer, o proselitismo é você querer que o outro participe integralmente da sua verdade. Então, no fundo, o proselitismo não respeita a diferença. Quer dizer, você tem que entender que a diferença não é fácil lidar com a diferença. A diferença, por um lado, ela é uma maravilha, porque o outro é sempre uma maravilha, mas o outro também é uma agonia. Não é à toa que grandes filósofos falaram que na raiz da palavra hospitalidade tem a palavra hostilidade. Então, para você hospedar o outro, você tem que quebrar os nós de hostilidade que estão presentes em você, né? E que dificultam você hospedar o que é diferente. Hospedar o outro dentro da sua compreensão. Quando você recebe um hóspede na sua casa, não é uma tarefa fácil para ninguém. E se o hóspede fica 7, 10, 15, 20 dias, quanto mais tempo a diferença habita na sua casa, mais estratégias de comunicação e sobrevivência você tem que ir articulando para poder lidar, porque o aprendizado com o outro não é uma coisa assim simples que depende só do seu querer, porque já é uma realidade que implica necessariamente uma consciência de humildade, uma consciência de relatividade, de contingência das suas próprias verdades. E nem todos conseguem exercitar essa perspectiva e muitas vezes são instrumentados pelo discurso que ouvem nas suas igrejas, né? Pelos líderes religiosos. Né? Professor Faustino Teixeira, e o senhor acha que é por isso que as pessoas, quando às vezes a gente conversa com alguém, se pergunta a religião, a pessoa diz, não, eu sou espiritualista, eu acredito na espiritualidade. O senhor acha que tem um grupo hoje de pessoas que está se afastando das religiões? A gente está vivendo um momento, não só no Brasil, mas no mundo, né? De crise das instituições religiosas. Você vê na Europa e tantas igrejas perdendo muito fortemente os seus fiéis. Né? Então, há uma crise de institucionalidade do cristianismo. E, por outro lado, você vê hoje no mundo o crescimento de duas tradições religiosas, no caso, o Islã, que vai se tornando uma das grandes religiões no mundo, e os evangélicos. A explosão do Islã e do evangelismo, né, são duas manifestações mais visíveis que a gente tem no campo da avaliação das religiões hoje. Então, quer dizer, há um decréscimo do cristianismo católico, né? Há um aumento das religiões cristãs, em particular pentecostais, e um crescimento espantoso do Islã. Isso que é uma coisa que impacta profundamente, né? Então, desculpa, mas essas duas religiões, professor, elas têm uma moral muito rígida, né? O que o senhor explica isso em 2022? Não tem uma moral muito rígida, não, porque há transformações em curso, tanto no mundo muçulmano como no mundo evangélico, que fazem com que a adaptação ao tempo aconteça dentro delas também. Né? Quer dizer, se você pega a Assembleia de Deus, quando foi fundada na década de 1910, né? E você pega a Assembleia de Deus de 2022, são duas Assembleias de Deus diferentes. Né? Se você pega a Igreja Universal do Reino de Deus, é uma religião neopentecostal extremamente sincrética, que acredita até nos orixás.
Ela chama os orixás para expulsar. Se chama é porque acredita. Ela trabalha com símbolos de outras religiões, né? Ela não tem o rigor moral com relação ao vestimento ou à vida pessoal das pessoas, o controle que outras pentecostais no início tinham. Então, há uma dinâmica de transformação que ocorre no mundo evangélico e também no mundo da tradição islâmica. Você tem mulheres na tradição muçulmana, grandes pensadoras, grandes filósofas, grandes teólogas, grandes cientistas, que, mesmo sendo muçulmanas, né, o ser muçulmano não impede a elas de fazer uma vida conforme as tendências do tempo. Então, é complicado a gente dizer que essas tradições se rompem com o mundo. Não, isso não ocorre, né? Quer dizer, elas têm formas diferentes de ver as coisas, de ver o comportamento das mulheres ou de ver o tipo de ação no mundo, mas não que estejam em tensão radical com o mundo, como às vezes tende a aparecer numa visão mais superficial. Então, isso, de fato, acontece. Mas eu estava dizendo que essas duas tradições crescem, mas cresce também de forma impressionante no mundo, como se fosse uma terceira. No Brasil, é a terceira grande convicção, né? No Brasil, você tem os católicos, que são ainda, não são mais maioria, mas já estão por volta de 56%, menos de 60%. Né? Depois você tem os evangélicos e depois vocês têm os sem religião. Os sem religião não são necessariamente pessoas agnósticas ou ateias. São pessoas que não conseguem se enquadrar nas instituições que estão aí. Então, elas têm uma maneira peculiar de lidar com o sagrado que é diferente daqueles que estão enquadrados em determinadas tradições. Então, eles vivem uma espiritualidade, um modo de se relacionar com o mistério, onde os termos são diferentes. Se fala em energia, se fala em espiritualização, né? Mas elas têm um vínculo espiritual, só que é um vínculo que não admite o aprisionamento ou o enquadramento em determinadas tradições. E, por outro lado, existem aqueles que não vivem uma espiritualidade religiosa, vive uma espiritualidade mais secular, como o Gilberto Gil expressou muito bem quando você fala alma nobre. Não significa que você, para ter uma alma nobre, tenha que estar vinculado a uma religião. Né? Você pode ser um agnóstico, né? E ter uma vida mais nobre do que quem é religioso. Isso é verdade. Depende dos valores de cada um, né? E de como pratica e como coloca isso em prática, né? Agora, quando o Saramago critica esse fator Deus, que causou tanta polêmica no Brasil, a crítica que ele faz, eu acho extremamente pertinente. Eu acho que a gente tem que lutar contra o fator Deus. Aliás, grandes místicos como o mestre Eckhart, né? Eles falavam assim: Deus, livre-me de Deus. Quer dizer, Deus, livra-me do Deus que se enquadrou em determinadas tradições, do Deus que depende de propriedades. Né? Quer dizer, eu quero uma experiência religiosa que me propicie a liberdade, que me propicie a alegria, que me propicie o acordo com o tempo. Eu não quero uma religião que me impeça de fazer um acordo com o tempo. Né? Então, essa sintonia com o tempo é fundamental para muitas pessoas religiosas hoje. Não há como ser religioso sem sintonia com o tempo. Agora, professor, esse país que está
tão dividido, essa briga política, e que se transformou também numa briga religiosa com alguns grupos fundamentalistas. O senhor acha que isso é uma fase, que isso vai passar, ou isso é uma marca que a gente vai levar ainda por muito tempo? Esta ambiguidade, como eu estava falando, né? Essa divisão de opiniões que se acirram, os ânimos que se acirram, e que em determinados momentos da política brasileira isso ficou mais evidenciado, e isso eu não acho que vai passar, não. Não se vai encontrar nunca uma unanimidade no campo da política ou no campo da religião, né? O exercício que se coloca para nós como fundamental é o exercício da diplomacia, né? Hoje você tem antropólogos contemporâneos, como o Bruno Latour, que falam da importância essencial da diplomacia hoje, né? De você saber conviver com a diferença, respeitar as posições políticas diferentes, né? Ter o discernimento crítico quando determinadas posturas políticas implicam na negação da vida, ou na destruição do outro, ou da destruição do planeta. Esse discernimento crítico é fundamental, mas eu acho que a diversidade de opiniões não é um mal. Quer dizer, o Papa Francisco, numa encíclica muito bonita que ele escreveu, ele fala: a diversidade é bela. Você achar que a diversidade é um mal é um defeito. Eu acho que não seria muito triste, seria muito lamentável um mundo marcado pela solidão dos que têm razão, né? Eu não quero a solidão dos que têm razão. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as diferenças, né? Com honestidade, com respeito, né? E sem deixar de ser extremamente crítico quando determinadas posturas políticas elas conflitam com os valores fundamentais da afirmação da vida. Isso não tenho dúvida. Agora, professor, e o diálogo continua sendo fundamental em qualquer setor, né? Porque quando você é civilizado no diálogo, você tenta entender o ponto de vista do outro, e aí pode ter um caminho, né? Eu acho que a gente tem que acreditar na utopia, né? Quer dizer, teve uma época de um Fórum Social Mundial que estavam presentes o Saramago e o uruguaio lá, o que escreveu um uruguaio e o Saramago, e que eles falavam de se acredita ou não na utopia, né? De um mundo diferente, de um mundo diverso. Eu sou daqueles que mantenho sempre acesa a chama da alegria. Não significa que a aposta na alegria, a aposta num outro modo de ver o mundo, na aposta de um outro mundo, seja algo simples. Eu acho que todo o caminho é tortuoso, mas, como diz o Guimarães Rosa, a gente cai, a gente levanta, né? A gente retorna o caminho. O importante é que a gente não perca o elan vital. O elan vital de quê? De entender que a razão fundamental de ser das pessoas não é de negar, né? Ou de desacreditar da alegria. Eu acho que a alegria é um caminho possível, apesar de tantas dificuldades. A gente tem que, como diz a poeta portuguesa Matilde Campilho, que está lançando um livro agora em São Paulo, esses dias, ela fala que a gente tem que aprender a dançar sobre os destroços, né? Quer dizer, não perder nunca esse elan, né? de poder irradiar esse elan para os outros. A gente tem que deixar de ser irradiadores do ódio, né? Apesar de saber que o ódio está aí, não tem como nos livrar dessa potencialidade do ódio, mas nós temos que ser irradiadores da alegria, da esperança, da paz, né? Eu acho que a paz
é um caminho que não tem saída, quer dizer, saída no sentido, quer dizer, não há como viver dignamente sem acreditar na paz. Porque, na verdade, professor, é ter uma esperança com atitude, né? Com boas atitudes. Quando você tem esperança e você acredita e você tem boas atitudes, você vai traçar o caminho. É difícil, mas a gente chega lá, né? Pelo menos você tem a esperança e dizer, bom, eu estou aqui tentando. Eu acho que a gente nunca chega lá. A gente chega perto. É. Eu sou marcado por uma visão mística que envolve várias tradições religiosas. Eu escrevi agora 3 livros sobre mística islâmica, mística budista e mística cristã. Quer dizer, e todas essas místicas, elas nos ajudam a compreender que o horizonte sempre será inalcançável. A gente pode chegar perto, né? A gente pode tentar alcançar um horizonte mais amável, né? Mas sempre haverá um silêncio, sempre haverá uma distância que nos separa do mistério e que nos provoca a ir sempre cada vez mais e nunca se satisfazer com o lugar onde nós chegamos. Mas, na verdade, professor, a gente precisa fazer esse caminho, né? A gente pode exatamente não chegar lá, mas a gente pode quase chegar. Eu acho sempre isso. Tem que deixar sempre eu chamo de reserva escatológica, né? Certo. Uma reserva do mistério sobre o mundo e sobre as religiões. Quer dizer, ninguém chega lá. Quer dizer, o que nós podemos é, com grande alegria, lutar cotidianamente para encontrar um mundo diferente. Ou então, como fala Ailton Krenak, eu acho tão bonito o livro dele, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Quer dizer, o fim do mundo, do jeito que nós estamos indo, o fim do mundo vai chegar. Mas a gente pode, pelo menos, como diz o Ailton Krenak, construir, desenhar paraquedas coloridos para a gente adiar essa catástrofe que pode vir. Até o Papa Francisco tem falado que o nosso horizonte é um horizonte com muitas catástrofes, né? A gente fica preocupado com que mundo nós estamos deixando para os nossos netos, bisnetos, porque do jeito que as coisas andam é uma necrofilia muito forte. Então, mas a gente pode se esforçar para adiar um pouco mais, né, esse horizonte sombrio que se nos apresenta no futuro. E também, né, professor, passar bons valores, boas atitudes para os filhos, para os netos, porque não é só o mundo que vamos deixar, é quem nós vamos deixar para cuidar desse mundo. Por exemplo, esses 5 episódios que foram lançados na Amazon Prime, do Gilberto Gil em Família, ele fala muito isso, quer dizer, o que eu mais lutei, ele, né, dizendo, com 80 anos, né, o que eu mais lutei aqui na minha família, com meus filhos, netos, genros, noras, que as pessoas pudessem fazer exercícios de bondade. Quer dizer, traçar um horizonte de valor, de bem, e passar isso para as pessoas. Então, isso a gente tem que tentar construir nas famílias, nas escolas, nos partidos, né, nos movimentos sociais, né, poder não perder a esperança, né, de que fazer o bem é possível. É possível, é só a gente tentar, né? Ai, professor, é uma delícia conversar com você, né? Ai, como é bom quando a gente conversa com gente inteligente, né? Que abre o horizonte, que ajuda a abrir a nossa cabeça. Eu gostaria de saber se o senhor teria mais alguma coisa para falar sobre esse nosso tema aqui que eu não te perguntei. Não, eu só diria que eu tenho estudado muito, eu tenho valorizado muito a multidisciplinaridade. Eu sou um teólogo
que aos poucos fui me abrindo e trabalhando com as outras religiões, que fui me abrindo para o diálogo das religiões, que fui me abrindo para a mística interreligiosa, que fui me abrindo para a espiritualidade no ateísmo, né? E que hoje estou trabalhando literatura, cinema, literatura e biologia, né? De tentar entender como é que no mundo invisível, invisível para nós, né? Esses pequenos seres invisíveis, eles fazem para sobreviver num mundo difícil. E eles têm estratégias de sobrevivência, de adaptação, de elasticidade. Então, a gente tem muito que aprender, né? No livro A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Russell Albert, é um dos livros mais bonitos que saíram. O Eduardo Viveiros de Castro, que é antropólogo, ele dizia que nós temos que aprender muito com os nossos mestres do passado, né? Aqueles que sobreviveram a muitos fins de mundo. E eu vou mais longe, aprender com seres invisíveis, né? Que estão aí no nosso mundo, com as plantas, com os fungos, né? com os cogumelos, né? Aprender com eles as artimanhas para sobreviver em tempos difíceis. Eu acho que esse é um tema que tem me contagiado muito nesse momento e que tem me ajudado muito a perceber quantas coisas quem se dedica ao diálogo pode aprender para poder saber que é possível sobreviver e é possível irradiar esperança em tempos sombrios e difíceis. Nossa, professor, amei essa sua fala. Professor, olha, nós vamos deixar aqui na descrição do texto do YouTube e também do Spotify o nome dos seus livros e aonde eles podem ser encontrados. Vamos deixar também aqui um currículo seu e as suas redes sociais. Eu te agradeço imensamente a nossa conversa, que, nossa, foi uma delícia. E ainda mais quando se fala da esperança, né? Porque nós precisamos irradiar a alegria, a esperança e a certeza de que se a gente não vai chegar lá, mas a gente tem que tentar. Então, eu te agradeço muito e agradeço a você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale desse espaço do canal Angeline para a sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Professor, muito, muito obrigada. Paz e bem. Um abraço. Paz e bem.